Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 30 de agosto. Estamos chegando no final de mais um mês de trabalho. Esse dia 30 de agosto praticamente é o último dia do mês, porque no dia 31 não vão ter jogos, já que no dia 1º de setembro nós já teremos data FIFA, então praticamente esse dia 30 é o último dia do mês. E geralmente nos últimos dias do mês, o único foco, pelo menos que eu tenho, é não estragar o mês. Se ele estiver muito bom, eu não quero estragá-lo. Se ele estiver muito ruim, eu não quero piorá-lo. Se ele estiver mais ou menos, eu quero que ele termine, cara, normal, né? Não vai ser os últimos dias do mês que vão fazer você, sei lá, explodir de ganhar dinheiro. Quer dizer, ao menos tem sido assim comigo, né, ao longo da minha jornada. Eu não costumo utilizar os últimos dias do mês para tentar aumentar ainda mais o meu lucro, ou remover um prejuízo, ou, sei lá, estragar. Eu tento não estragar, né? Então eu tento trabalhar, obviamente a gente trabalha normal, mas sabe aquela coisa de, não é pisar no freio, mas já ir com um pouco de cuidado? Eu pelo menos faço isso, tá? Mas esse conselho eu não posso dar, cada um sabe do seu, eu costumo fazer desse jeito, tá? Então vou falar sobre os jogos de amanhã. Não tem como eu falar aqui, ó, eu vou comentar sobre os jogos que eu vou fazer, se você não for fazer, porque tem poucos jogos amanhã. Então se você tiver alguma outra ideia de oportunidade para amanhã que você queira compartilhar aqui comigo, comenta comigo. Talvez tenha algum campeonato do Submundo, algum campeonato que você... Submundo carinhosamente chamando, né? Que você acompanha, alguma segunda divisão, alguma primeira divisão menos conhecida que você tem conhecimento, coloca aqui embaixo, não só para mim, mas para outras pessoas, já que amanhã vai ser um dia mais tranquilo, a gente consegue focar também em outras coisas. Às vezes a oportunidade de trabalho vai estar por ali, tá? Aproveitando que amanhã vai ser um dia um pouco mais tranquilo, com 2 jogos que eu separei para fazer, eu vou dar uma pincelada nesse domingo, que eu fiz algumas anotações, alguns apontamentos, inclusive vou mostrar para vocês como é que eu faço esses apontamentos, se você quiser fazer também é interessante, tá? E aí a gente vai discutindo isso ao longo da temporada. Esses aqui são apontamentos para temporada 2021-2022. Então vamos lá. Bom, eu tinha separado no dia de hoje 2 times para trabalhar a favor, o Napoli e o Benfica, tá? O único jogo que eu consegui em relação ao horário parar para fazer com certeza foi o jogo do Napoli com o Genoa, que foi 2-1 para o Napoli. Então o Napoli acabou vencendo, mas não foi fácil esse jogo para o Napoli, tá? Eu consegui pegar esse primeiro gol do Napoli aqui aos 39 minutos, mas eu fiz alguns apontamentos, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, apontamentos, Série A, Napoli. O que eu comentei? O Napoli não costuma dar um padrão contínuo de superioridade. É preciso entender o aumento e a diminuição no ritmo e compreender o risco, tá? O que eu quero dizer com isso? No Napoli é bem provável, isso aqui é só um apontamento do que eu vi nos 2 primeiros jogos, é bem provável que a gente não consiga ter um time para estar back e ficar tranquilo com a mão cruzada, porque o Napoli às vezes ele cai um pouco de rendimento, depois ele volta a subir de novo, depois ele cai, dá para ver aqui no gráfico, ó. Ele muito bem, daqui a pouco ele dá uma reduzida, ele muito bem de novo, daqui a pouco dá uma reduzida, ele muito bem de novo, e assim vai indo, né? Então é preciso, no Napoli, é preciso você estar um pouco mais ativo no mercado, se você quer trabalhar a favor dessa equipe, ou contra o adversário dela, né? O que eu quero dizer com ativo no mercado? O Napoli está bem, você pode estar a favor. Começou a haver uns sintomas ali de queda de produtividade, fecha a posição. Foi o que eu fiz hoje, e felizmente eu consegui estar dentro do primeiro gol. Obviamente existe o risco de você, nessa recuada do Napoli, você não ser rápido o suficiente e não fechar. Mas é o que eu falei aqui no apontamento. É preciso compreender o risco e saber trabalhar com ele. A nossa posição, o nosso trabalho sempre tem risco, né? Então eu acabei conseguindo pegar esse back no Napoli, foi muito bom, pagou o dia para mim e foi isso. O Benfica eu não consegui fazer, eu cheguei a ver o comecinho do jogo, mas não consegui fazer tudo. O Benfica acabou tomando o primeiro gol aos 22, não sei se tinha padrão de superioridade ou não, e depois ele virou o jogo lá no final. Aqui o segundo tempo, pelo que dá para ver aqui nas estatísticas, foi um massacre do Benfica, 80% de posse de bola para cima do Tondela, e o Benfica chega a 4 vitórias em 4 jogos e lidera o campeonato português nesse momento.
Bom, Wolverhampton e United, olhei para a equipe em campo, é muito pessoal. O United acabou vencendo com o gol do Greenwood. Ainda não tem uma expectativa de estreia do Cristiano Ronaldo, pelo visto. Uma coisa que eu percebi nesse jogo, que eu preciso fazer um apontamento depois, vou até rabiscar aqui para depois eu fazer, sobre o United. Tomou muito contra-ataque hoje do time veloz do Wolverhampton. O time do Wolverhampton, pelo que eu vi hoje, acho que está com uma tendência de dar uma subida, hein? 3 jogos, 3 derrotas, isso daqui não me parece ser o que vai ser o cenário do Wolverhampton nesse ano. Acho que o Wolverhampton tem tudo para subir. A gente pode ficar de olho nisso. Hoje apresentou um desempenho muito bom. Eu não tinha conhecimento que o Trincão, que veio do Braga para o Barcelona, e o Barcelona emprestou para o Wolverhampton, tá por lá. Esse time do Wolverhampton tem muito jogador português, é um luso inglês esse time, né? Então vale a pena ficar de olho, tá? O Adama Traoré fez um jogaço hoje, com muito contra-ataque veloz. Vale a pena ficar de olho nos próximos jogos do Wolverhampton. Eu vou fazer essa anotação também, porque pode ser um time que está abaixo da média, mas tem a tendência de voltar para a média, ou seja, vai começar a ganhar provavelmente alguns jogos, tá? CRB e Cruzeiro foi 0-0, não consegui fazer o jogo. América venceu 2-0 o Ceará, não sei se você fez alguma coisa, comenta aqui comigo. Juventude e São Paulo. Sempre que eu vou falar o nome do Juventude eu confundo com Juventus, você desculpa, tá? Eu sei que o Juventude é muito maior que a Juventus, mas é força do hábito. 1-1, São Paulo fez o gol aos 85, tomou o gol aos 91 do Ricardo Bueno. Juventude. Eu imaginei que seria um jogo para poucos gols e truncado, né? Eu não consegui assistir, mas pelo visto. E Atlético Goianiense contra o Inter, até onde eu vi estava 0-0 e ficou assim, 0-0. Bons jogos para trabalhar provavelmente no meio para a equipe em campo, né? Jogos empatados, truncados, pode ter sido bom. Para o mercado de gols, os 2 jogos ruins foram Leverkusen e Leipzig. Decepcionante aqui, eu já vou falar sobre os comentários desse jogo. E Sassuolo e Sampdoria, tá? Eu já vou passar de vez aqui nesses comentários, deixa eu puxar aqui o jogo do Leverkusen com o Wolfsburg. Na verdade foi Wolfsburg e Leverkusen, né? O Wolfsburg chegou a 3 vitórias seguidas na Bundesliga 1, lidera a competição com 100% de aproveitamento, e o Leipzig está em 10º. Eu fiz alguns apontamentos aqui na Bundesliga. Cadê? Primeiro sobre o Wolfsburg, tá? O Wolfsburg chegou a 3 vitórias seguidas e segue invicto, mas o futebol que é bom ainda está devendo. Risco de voltar à média. É o contrário, é o oposto do que eu falei do Wolverhampton. Eu acho que o Wolfsburg, ele não está jogando tudo isso, tá? Ele não fez uma boa partida no primeiro jogo contra o Bochum. Ele fez uma partida um pouco melhor contra o Hertha Berlim, mas ele voltou a não fazer uma partida muito boa contra o Leipzig, tá? No final do jogo, o Wolfsburg muito recuado, abdicou de contra-atacar, não viu um futebol tão bom assim para um time que está mantendo a primeira colocação com 100%. Isso se repete também na Bundesliga 2, já vou falar sobre isso, tá? Então é bom tomar cuidado com os próximos jogos do Wolfsburg. É assim que eu faço meu apontamento, ó. É nome do time, geralmente a data que eu fiz esse comentário, porque eu posso adicionar um novo apontamento aqui embaixo, e assim eu vou vendo a evolução dessa equipe ao longo da temporada. Então toda vez que eu for fazer um jogo, por exemplo, Wolfsburg e Leipzig, eu dou uma olhada nesses 2 apontamentos aqui para ver o que eu posso esperar do jogo. Espero que isso aqui fique de dica para você também. Eu vou obviamente utilizar isso aqui no Bom Dia Mercado sempre, porque é o que eu utilizo para trabalhar, mas fica de dica, se você é um cara que gosta também de fazer o seu planejamento, é bacana você acompanhar a evolução em cima da sua percepção do jogo, tá? Isso é interessante. E o Leipzig, ó, perde a 2ª na Bundesliga, perdeu a primeira para o Mainz e agora a 2ª para o Wolfsburg, tinha ganhado acho que o Leverkusen, jogando mais uma vez um futebol que não encanta, isso é verdade. O Leipzig goleou aquele jogo, o segundo jogo por osmose, foram bolas paradas e tudo mais, até teve um pequeno volume de jogo, mas não encantou. E tem uma notícia importante aqui, que o Sabitzer deve ir para o Bayern de Munique. O Sabitzer, que é um homem de meio campo importante no Leipzig, não acho que ele vai ser tudo isso no Bayern de Munique, mas dentro do contexto do Leipzig é um cara muito importante, o austríaco Sabitzer, tá? Vamos ver como é que o Leipzig se comporta nas próximas rodadas, tá? O que mais que a gente teve aqui? São Paulo e Regensburg.
O São Paulo meteu 2-0. Eu já tinha comentado lá no meu Telegram, o link do Telegram vai estar aqui embaixo, que o primeiro tempo tinha sido um belo primeiro tempo do São Paulo, que ele já merecia os gols. E os gols do São Paulo foram sair lá no final do jogo. 2 passes do Kehrer, acho que é Kehrer, né? Que veio do Werren Wiesbaden, acho que foi revelado por lá. E deu 2 passes aqui pro Guido Burgstaller, um grandalhão que joga lá na frente. Bom jogo do São Paulo, mas aqui a gente tem que fazer, obviamente, o nosso apontamento sobre o Regensburg, que até então era líder invicto da competição e agora tem uma derrota. Sinceramente, o que eu anotei aqui? Deixa eu dar uma olhada. Bundesliga 2, Regensburg. Foi engolido pelo São Paulo, perdeu a invencibilidade e é bom ter atenção, pois pode ser um retorno à média. Outra coisa parecida com o Wolfsburg na Bundes 1. É um time que, nesse jogo especificamente, cara, foi um desastre. O São Paulo engoliu realmente o time. O Regensburg não conseguiu praticamente nenhuma jogada de contra-ataque. E olha que o São Paulo, ele geralmente é um time que joga muito melhor no contra-ataque do que propõe no jogo, mas hoje propôs muito bem o jogo e o Regensburg voltou a ser, pelo menos nesse jogo, aquela água de salsicha que eu sempre critico. Então, olha, é bom tomar um pouco de cuidado, tá? Para os próximos jogos, vamos tomar um pouco de cuidado com essa questão da tabela. Eu sei que o Regensburg ainda está lá em cima, mas tem time ali pedindo passagem, então bom tomar um pouco de cuidado, tá? O segundo jogo do dia, que a gente tem que fazer um comentário, é Dresden e Paderborn, tá? Que time esse Paderborn. Como mudou o treinador e mudou o estilo. O Paderborn era aquele time porra louca. Ele tanto faz. Atacava com 10, defendia às vezes com 5, 6, né? Ou às vezes defendia com 10, atacava com 10. Era uma coisa absurda, tá? O Paderborn era completamente maluco. Eu até comparava bastante o Independente Del Valle com o Paderborn. Lembra? Eu falava, o Del Valle é o Paderborn na América do Sul, porque o Paderborn era completamente maluco. E o Paderborn mudou de treinador e mudou o estilo. O estilo do Paderborn hoje é um time muito mais contido, um time muito mais coerente lá atrás e que sai para o contra-ataque de uma maneira muito veloz. É claro, o Paderborn, quando pegar um time que forçar ele a ter que propor o jogo, ele vai ter dificuldade, porque o estilo de jogo dele está encaixando em cima de equipes que o atacam. Mas na Bundesliga 2, geralmente quase todas as equipes vão o atacar. Então ele vai conseguir fazer isso. E o que eu anotei aqui é muito verdade, ó. O Paderborn é um time muito cirúrgico, comentei isso no Telegram, né? Se defende muito bem, chega poucas vezes no ataque, mas quando chega é mortal. E a gente consegue ver por aqui, ó. O Paderborn é um time que só tomou 4 gols e fez 12 gols. Os últimos jogos do Paderborn, se a gente pegar aqui, ó, o Paderborn meteu 4-1 no Werder Bremen, 3-1 no São Paulo e 3-0 no time do Dresden, né? Os 2 primeiros jogos tinha sido um 0-0 com o Heidenheim e um 2-2 com o Nuremberg, né? Mas essa derrota aqui para o Dresden foi na DFB Pokal, ou seja, o Paderborn nesse momento ainda está invicto. Ele e o Nuremberg são os únicos invictos na competição, tá? Então é bom ficar bastante de olho nesse time do Paderborn. E por último, eu fiz uma anotação aqui, um apontamento sobre o Werder Bremen que trouxe, né, o atacante Marvin Duksch, que estava no Hannover. Se tinha um cara bom no Hannover, 2, né? Era o Haraguchi, que foi para o União Berlim, e o Marvin Duksch, que jogava muito bem com aquele Guidetti, que chegou a jogar no Celta de Vigo. Ele chegou a ter uma passagem no Hannover, fizeram uma boa dupla de ataque, e o Werder Bremen foi buscar o Duksch, que joga muito bem, já fez 2 gols hoje, foi o nome do jogo aqui com uma nota 8.4 no SofaScore. E na minha opinião é um excelente atacante, melhora muito o poderio de fogo no Werder Bremen e a gente pode ter isso como uma análise mais qualitativa para os próximos jogos do time do Werder Bremen na Bundesliga 2, tá? Bom, Sassuolo e Sampdoria, que foi o outro 0-0, vamos para a Série A. Olha aqui, ó. O time do Sassuolo que a gente conhecia
parece ter se perdido junto com a saída do seu antigo treinador, que hoje foi para o Shakhtar, treinar aquele time quase todo brasileiro do Shakhtar, pois até o momento não tem nada de especial. E é verdade, ganhou do Verona com um jogador a mais, né, onde o Verona tinha melhorado, eles tiveram campo para contra-atacar, mas hoje contra o Sampdoria foi um jogo muito fraco do Sassuolo. Então, assim, o alerta é o seguinte, aquele time do Sassuolo que a gente brincava, que era um time que, porra, batia de frente com quase todos os times, Juventus, Atalanta, Napoli, ou seja, aquele time que às vezes estava perdendo de 2-0 e ia buscar 3-2, estava perdendo de 4-0 e empatava 4-4, talvez esse time ele tenha ficado na temporada passada. Então, na hora de fazer uma análise mais qualitativa, na hora de ter a expectativa de alguma coisa, é bom a gente tomar bastante cuidado para não se iludir. Tá? Acho que esse é o jeito mais correto da gente interpretar isso. Tentar não se iludir com esse novo Sassuolo, tá? Que está aqui, ó, 0-0 contra a Sampdoria. O que mais que a gente pode tirar de coisa boa? Obviamente a Roma, né? Cadê o jogo da Roma aqui, ó? A gente já falou Vou falar da Roma. 4-0 para cima do Salernitana, já era esperado, né? O Salernitana é um time muito fraco. Eu esperava gols aqui, a gente colocou aqui em cima como possível mercado de gols. A Roma meteu 4-0 na Salernitana, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. A primeira anotação que eu tinha feito sobre o Salernitana é que ele defende muito mal as bolas aéreas, lembra? Porque no jogo contra o Bolonha, o Salernitana tinha sofrido muito. Porém, existe alguma coisa boa para a gente tirar da parte da Roma. A Roma, eu notei aqui, ó, tem dificuldades e terá dificuldades de jogar contra equipes extremamente fechadas, que foi o caso da Salernitana. A Salernitana se fechou completamente, se a gente olhar aqui em questão de estatística, ó, a Roma teve 85% de posse de bola no primeiro tempo e 76% no segundo. No total deu em torno de 80% de posse de bola. E o Salernitana não chutou nenhuma vez no gol. Então, sim, se jogou completamente fechada. E tentou jogar fechada justamente para poder causar essa dificuldade na Roma. Porque a Roma é um time muito veloz, um time muito bom de transição, de passe entre as linhas. E isso causou uma dificuldade muito grande na Roma, porque a Roma pegou um time fechado que não saiu. E eu anotei aqui, ó. Cadê? Mas se sair na frente terá campo para ampliar. Então toda vez que a Roma fizer o primeiro gol, cadê o primeiro gol aqui? Ó, os 48. Foi o primeiro gol do Lorenzo Pellegrini, que foi o melhor homem do jogo, né? Foram 3 gols para ele. 3? Não, foram 2 gols. Depois que marcou o primeiro aos 48, aos 52 já fez, aos 69 já fez, aos 80 já fez. Facilita. Quando ele marca o primeiro gol, o time começa a se abrir e ele tem espaço para o contra-ataque. Então a Roma não mudou muita coisa em relação a gols na temporada passada, só que agora é o contrário. A Roma não é mais aquele time que toma gol sempre. É aquele time que vai saber explorar a velocidade e os passes para poder buscar esses espaços na defesa adversária. Tá? Segue sendo para gols, mas de preferência jogando contra times que o atacam. Ela vai ter um pouco mais de facilidade. A Salernitana, pelo visto, vai sofrer bastante esse ano e deve cair. Assim como foi o Crotone no ano passado. O que mais que a gente anotou aqui? Acho que nada, né? Já deu para comentar de tudo. O Bragantino com o Atlético Mineiro tá para começar. Eu tô gravando esse vídeo ainda na noite de domingo, né? Então acho que a gente pode passar para o dia de amanhã. Se você tem alguma anotação que eu esqueci de fazer ou compartilhar a sua comigo, por favor. Times que podem se complicar. Bom, o Bremen já deu para ver que não se complicou. Meteu 3-0 para cima do Hansa Rostock. O Hansa Rostock é outro time que pelo visto vai passar um aperto danado nessa Bundes 2, jogou muito mal hoje, sem nenhum tipo de reação. E o Braga, no clássico contra o Vitória, ficou no 0-0. Cadê? Tá aqui, ó. Braga e Vitória realmente não venceu. Tava com uma odd muito baixa, 1,75. Achei muito baixa, por isso que eu coloquei aqui como time que podia se complicar, para dobrar a atenção, e realmente o Braga não venceu. Beleza? Então vamos pro dia 30. Do 8, uma segunda-feira. Já apaguei aqui. Bom, deixa eu deletar os finalizados. O Atlético Mineiro acabou de começar contra o Red Bull Bragantino. Às 2 horas da tarde, nessa segunda-feira, nós temos Mappen contra Havelse.
Por que eu trouxe esse jogo? Tá? Porque me colocaram uma cotação de 1,50, 1,44 nesse time do Mapping, que é o 13º colocado. Por quê? Porque ele está enfrentando o 20º, que ainda não venceu, tem 5 derrotas seguidas, só marcou 2 gols e tomou 12 em 5 jogos. Tá? Dentro de casa, o Mapping tem 2 jogos e 2 vitórias. Fora de casa, obviamente, o Ravels não tem nenhuma vitória. Então, assim, apesar do odd baixa, parece um jogo para uma possível vitória do time da casa. Mas, eu já tive algumas experiências na terceira liga da Alemanha e é um pouco parecido com a Bundes 2. Eu não costumo confiar muito em odds baixas, não. Mas ou tá acontecendo alguma coisa muito louca nesse time aqui que tá em 20º, pode ser algum problema de Covid, aconteceu isso na temporada passada com o Wolfsburg e Kickers. Eles ficaram um tempão sem vencer e aí depois, quando foram correr atrás do prejuízo, já não tinha como. Ou não sei, né? É bom aqui tomar cuidado, tá? Dobrar a atenção. Então, assim, eu não vou nem colocar como time que pode se complicar, porque seria leviano, não conheço, não sei como é que joga, só tô vendo uma cotação muito baixa. Porém, isso aqui é pau pra toda a obra. Tá muito baixa, pode ter uma bela correção se o time visitante começar bem, mas se realmente esse 20º aqui, o Ravels, for muito ruim, pode ter um back aqui, né? Então, se você quiser ficar de olho, vale a pena, tá? Às 19 horas nós temos Fluminense e Bahia. E aqui eu me deparo com uma cotação do Fluminense. Deixa eu dar uma olhada aqui na Betfair para não falar besteira. Brasil Série A, a cotação do Fluminense a 2,15. Vou fechar 2,15 contra um Bahia. Tá? O Fluminense não vem bem. O Bahia é o 15º, o Fluminense é o 16º. O Bahia tem 18 pontos, o Fluminense também tem 18 pontos. O Fluminense tem um jogo a menos. O Fluminense está a 6 jogos sem vencer, tá? Numa sequência, comparado aí com Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Vem a 6 jogos seguidos tomando gol, tá? O Bahia está a 3 jogos sem vencer e está a 9 jogos seguidos tomando gol. Então, assim, por cima, dá pra gente ter uma interpretação que pode ser um jogo para gols, já que as duas equipes vêm falhando muito defensivamente, tá? No confronto direto, olha que interessante, olha o oposto aqui, ó. No confronto direto, 9 dos últimos 10 jogos, 90% dos jogos entre Bahia e Fluminense termina menos de 2,5 gols. No confronto direto, olha isso. As duas equipes vêm falhando muito, vêm tomando muitos gols nos jogos. O Fluminense vem tomando gols em 6 jogos seguidos, o Bahia em 9. Mas no confronto direto, em 90% dos jogos, esse jogo costuma ficar com menos de 2,5 gols. Tá? O Fluminense não perde para o Bahia há 3 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas e não concede gol para o Bahia nos últimos 3 jogos. E o Bahia vem tomando gol do Fluminense nos últimos 4. Olha que interessante. É uma análise um pouco mais diferente. Você tem separadamente os dois times indicando um jogo para gols, e quando você coloca frente a frente, você tem um jogo tendendo para ter poucos gols. Só qual que é o problema? O elenco muda, o treinador muda, as ideias mudam, o jeito de jogar muda, tudo muda. Então não dá para a gente ficar só analisando o confronto direto que aconteceu, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó, confronto direto 2019, 2018, 2017, 2014, não. Nesse momento a gente tem que levar em consideração o que está acontecendo agora. Os últimos jogos do Bahia vêm indicando um time que está sofrendo muito gol. E o Fluminense também, que não está jogando muito bem. Né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou colocar aqui, ó, possível correção de preço. Por quê? Porque o Fluminense, nesse momento, com uma cotação de 2,10, jogando do jeito que está, com uma posição de tabela parecida com a do Bahia, o mínimo que esse jogo tinha que ter era uma cotação mais parelha. O Fluminense não pode ser tão favorito. Então, na minha opinião aqui, é uma possível correção de preço. Juntamente com isso, é um time que pode se complicar. Se ele é favorito, se o mercado dá para ele um favoritismo, na minha opinião, não existe esse favoritismo. Na minha opinião, o Fluminense, que tem o jogo da volta contra o Atlético Mineiro, não é agora, é só depois
da data FIFA e tudo mais, mas mesmo assim é um time que não vem apresentando um bom futebol. Então eu acho que é um time que pode se complicar, porque a cotação está muito baixa, o mercado está dando para ele um favoritismo que, na minha opinião, não existe. Eu não vou trazer esse jogo para o mercado de gols, porque eu também tenho essa questão do ataque do Fluminense. Por mais que o Fluminense esteja tomando gol, ofensivamente o Fluminense não está tão bem, não está me agradando. Tá? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos aqui. Esse meu mouse está complicado, vamos lá. O Fluminense tem 13 gols na competição. O Fluminense tem um gol a mais que o Grêmio, um gol a menos que a Chapecoense e alguns gols a mais que o Sport, que é o pior ataque da competição. Mas se a gente levar em consideração aqui, ó, abaixo do Fluminense só tem o Grêmio e o Sport. O Fluminense tem o terceiro pior ataque da competição. Terceiro pior ataque. Olha que complicado. Dentro de casa, o Fluminense só marcou 5 vezes. Fora de casa, o Bahia marcou 10. O Bahia tem um ataque bem melhor que o do Fluminense. Comparado, o Bahia marcou 20 gols e tomou 13. E tomou 28. O Fluminense marcou 13 e tomou 18. Então me parece aqui que o ataque do Fluminense também está deixando muito a desejar. Por isso que eu não trago para o mercado de gols. Talvez esse jogo tenha tendência de under, de ser com menos gols, menos de 3, 4 gols, porque o Fluminense não está cooperando tanto no ataque assim. Mas como é um jogo que na minha opinião é parelho, eu vou trazer aqui para um lei para a equipe em campo. Fluminense e Bahia, tá? O outro jogo que nós temos é Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vem melhorando, é o 14º. O Cuiabá é um bom visitante, tá? O Cuiabá tem sido um bom visitante, só perdeu uma como visitante nessa competição, só tomou 6 gols. Tem sido um visitante indigesto, tá? E o Fortaleza é o único invicto dentro de casa nessa competição. Fortaleza é o único time que ainda não perdeu em casa, tá? São 6 vitórias e 2 empates, só tomou 5 gols. Fortaleza é muito bem treinado pelo Vojvoda. É um time realmente que está me surpreendendo todo mundo. Está jogando muito, muito bem, tá? Nós temos aqui na Betfair, antes de falar do histórico, a cotação do Fortaleza a 1,69 a 1,70. Vai fechar por volta de 1,73. Eu acho justo esse favoritismo, tá? Se fosse maior de 1,40 eu já ia estar aqui falando que podia se complicar. Eu acho justo esse favoritismo, mas é preciso ter ideia da seguinte questão. O Cuiabá é um visitante chato. É um visitante chato, tá? Mas o que eu espero para esse jogo? Eu espero um Fortaleza com a bola, propondo o jogo, e se sair na frente do placar, sabendo se proteger e contra-atacando muito bem. Sempre que a gente espera no trade um time com a bola, constantemente com a bola, brigando pela segunda bola, como é o caso do Fortaleza, a correção da odd desse time ela é muito difícil de acontecer, tá? Então, por exemplo, você está olhando para esse jogo e está vendo que a cotação está 1,70. Na sua cabeça você pensa, pô, essa cotação está baixa. O que você precisa para essa cotação corrigir? Que o mercado tome um susto, que a expectativa do mercado seja diferente da realidade. Mas, se na realidade o time que está com a odd baixa mantiver a posse, recuperar essa segunda bola com frequência e não tomar contra-ataque do adversário, essa cotação não vai corrigir do jeito que você espera. Então, por isso que eu acredito que essa cotação do Fortaleza é um pouco mais justa, né? Diferente, por exemplo, do Fluminense. Eu não acho que o Fluminense vai manter a bola o tempo todo, eu acho que vai ser um jogo de trocação. Se vai ser um jogo de trocação entre duas equipes que não estão bem, por que o Fluminense é favorito? Entendeu? Essa é uma interpretação. Eu posso, obviamente, estar errado. É um cenário que eu estou traçando. Eu trabalho com cenários. Então, para mim, essa cotação do Fortaleza ela está correta, mas eu não trabalho back nessa cotação no Brasileirão. É mais complicado. Principalmente no time do Fortaleza, que eu não estou acostumado a trabalhar sempre, né? Eu estou acostumado a assistir os jogos. Vamos ver aqui os últimos históricos, né? Uma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração. Temos aqui, ó, nos últimos 4 dos 5 jogos entre os dois foram menos de 2,5 gols. O Fortaleza toma gols em 3 jogos seguidos e o Cuiabá não perde para o Fortaleza há 3 jogos. Porém, vamos analisar isso aqui com mais qualidade. Os últimos 3 confrontos do Fortaleza com o Cuiabá foram na Série C.
em 2016, 2017 e 2017 também. Ou seja, isso, cara, isso aqui é completamente ignorado. A gente ignora isso aqui. Por quê? É outro time, outras equipes, outros treinadores, outras ideias, outra tática, entendeu? Então, o que acontece no confronto entre os dois, cara, antigamente é outra questão. O que a gente tem que levar em consideração, o Fortaleza não perde a 5 jogos, mas não ganha 3. Tá? Não no Brasileirão, mas no total. No Brasileirão ele vem de 2 empates. O outro empate aconteceu contra o São Paulo na Copa do Brasil. Tá? Bom, ele vem tomando gols nos últimos 4 jogos. Tá? Vamos comprovar isso aqui. Ó. Os últimos 4 jogos. Tomou um gol pro Palmeiras, 2, né? Um gol do Santos, um gol do Juventude e 2 gols do São Paulo. Então a defesa do Fortaleza vem sendo vazada, por mais que ele jogue muito bem. Tá? E ambas marcam nos últimos 5 dos 7. Então talvez não seja um jogo tão under assim. E o Cuiabá, aqui já o Cuiabá já puxa para o outro lado. Ó. Nos últimos 5 jogos do Cuiabá, vamos dar uma olhada aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 jogos foram com menos de 2,5 gols. Tá? Então, ratificando aqui, acho que dá para a gente trazer esse jogo. Cuiabá, dá para trazer para o Match Odds. Essa cotação de 5,50, 6 para o Cuiabá é uma cotação que eu costumo trabalhar, ler para a equipe em campo tranquilo. Então, se o Cuiabá me apresentar um padrão de estar pior em campo, eu posso trabalhar ali sem problema nenhum. Para o meu método de trabalho, que eu sempre comento sobre ele, não tem problema. Tá? Também não descarto a possibilidade de trabalhar alguma correção do Fortaleza, mesmo não acreditando tanto que ela irá acontecer. Por quê? Porque o Fortaleza deve manter a bola, mas se o jogo começar completamente diferente do que era esperado, provavelmente a gente pode ter essa correção do Fortaleza, e aí é saber analisar o risco, se vale a pena estar dentro desse mercado numa correção ou não, tá bom? É isso, para o dia de amanhã, poucos jogos. A dica que eu dou para vocês é não estraguem um mês se ele está muito bom, se ele está bom. Trabalha com cautela, né? Não precisa diminuir a mão, não precisa... É só dobrar a atenção, né? Às vezes, cara, tomou um prejuízo, aceita o prejuízo, não fica querendo, mas eu preciso recuperar para terminar o mês muito bem. Não, você não precisa, né? O mês é só, cara, são datas, daqui a pouco muda, setembro já tá aí, dia 1º tá cheio de jogos e é isso. Beleza? Eu fico por aqui. Se vocês quiserem compartilhar os apontamentos de vocês também comigo, fiquem à vontade. A gente se vê então amanhã à noite para falar sobre os jogos. Aliás, amanhã à noite não tem jogos, né? Amanhã à noite não vai ter nada. Então eu vou postar algum vídeo aqui, provavelmente trazer algum vídeo do curso para cá para o YouTube que não esteja aqui ainda. E a gente vai preenchendo o YouTube com os vídeos do curso que estão lá no blog, porque eu quero deixar uma playlist única aqui para as pessoas conseguirem acessar esse curso integral aqui no YouTube, para que não haja falha de comunicação, para que não haja dificuldade de encontrar os conteúdos, para que todo mundo consiga ter acesso a esse curso gratuito. Fechou? Pessoal, os links e tudo que vocês precisam saber está na descrição. Muito obrigado pela companhia, não esquece de se inscrever nesse canal. Um grande abraço e boa semana.